Nesta aula eu vou apresentar para vocês os principais componentes do sistema de informação. Os principais componentes são 5: hardware, software, dados, pessoas e redes. Vamos ver cada um deles. O componente pessoas envolve toda a nossa equipe, os usuários que vão utilizar o sistema, então a questão do treinamento. Então tem uma aula que eu gravei só sobre gestão de pessoas, que é interessante a gente entender esse conceito para complementar esta aula. Dentro de gestão de pessoas, uma questão importante para o gerente é planejar a capacidade, prever quando um sistema de hardware de computador ficará saturado e também determinar o número máximo de usuários, o impacto das aplicações de software existentes ou futuras e medições de desempenho. Quero mostrar aqui um conceito importante dentro desse item de componentes de sistema, que é o conceito de outsourcing ou in-house. Então, a outsourcing é terceirizar. Então, a gente pode terceirizar tanto o servidor, que é o armazenamento das informações, quanto o desenvolvimento de um site, por exemplo. E quando a gente fala em in-house, significa que a própria empresa desenvolveu e que a própria empresa armazena essas informações. Então, tem ali um quarto todo equipado com os servidores, com ar-condicionado que precisa refrigerar os hardwares, né? Então, qual é a vantagem do outsourcing? Que a empresa ela tem backup, ela tem disponibilidade 24 horas desse servidor, então as informações elas estão seguras, né? Tem as desvantagens? Tem a questão da segurança da informação, da privacidade, né? Então, a empresa ela pode escolher manter o servidor in-house ou terceirizar esse servidor. A mesma coisa para a elaboração de um site. Ela pode terceirizar o desenvolvimento desse site ou a própria equipe de TI desenvolver dentro da empresa. Então, essa é a diferença de outsourcing e in-house, tanto em relação ao armazenamento das informações nos servidores, quanto à elaboração do próprio software. O componente de redes envolve, então, a conexão entre os computadores e esses dados. Então, por exemplo, se eu tiver uma comunicação entre um computador e outro computador dentro da própria empresa, pode ser uma rede cabeada, que o computador esteja ligado por meio de cabos. Hoje é muito difícil a gente utilizar isso porque nós temos um sistema de Wi-Fi já muito bem desenvolvido. O sistema ele pode ser offline, sem estar na internet, ou online, estando na internet. E geralmente os sistemas são online, ok? Quando que esses sistemas trafegam na internet, utiliza-se um protocolo chamado TCP/IP. O protocolo é um conjunto de regras que determina como o hardware e o software de uma rede devem interagir para transmitir e receber informações. Então, nessa imagem, por exemplo, tem aqui o protocolo humano, né, duas pessoas conversando, e a mesma coisa acontece no protocolo de redes. Existem duas máquinas, uma envia um pedido de conexão, a outra responde, e assim vai gerando a comunicação entre redes. O protocolo TCP envolve um pacote, que é um bloco, né, com uma estrutura onde tem a origem da informação, o destino da informação, a sequência dessa informação, que é para os roteadores não se perderem e saber qual que informação foi disparada primeiro, qual é o número de conhecimento. Então, existem várias caixinhas, né, informações aí dentro desse pacote que é transmitido junto com a informação. E, geralmente, esse protocolo também é utilizado com outro protocolo, que é o IP, que é o que a gente chama de endereçamento, né? Significa protocolo de internet. Ele entrega as mensagens baseado em um endereço único para cada máquina, por isso o endereço IP, e gerencia os pacotes de bits de acordo com o endereço IP do destinatário, né? Então, o pacote envolve o tráfego dentro de uma mesma rede e também o tráfego de uma rede local a outra, pelo routing. O IP é como se fosse a digital do computador, né? Então, cada computador possui o seu endereço, então você pode ir lá no painel de controle e identificar o seu número de IP, identificando qual que é a sua rede e qual que é o host. Para a gente entender um pouco mais de forma didática o que é rede e o que é host, a rede é como se fosse a rua
E o host é como se fosse a casa, né? O número da casa da tua rua. Então ele sabe exatamente em qual rede você está e em qual computador. Então, gente, toma cuidado com o que a gente fala, escreve na rede, trafega, porque tem como rastrear e tem como saber quem que falou ou de qual computador foi disparado. Eu espero que essa aula tenha auxiliado um pouco, né, no esclarecimento dos princípios do componentes de sistema, que cada componente daria uma aula específica, né, porque existem um grande conhecimento dentro de cada item desse, mas pelo menos agora a gente já tem uma visão de cada item.